Bom dia a vocês que nos veem e nos ouvem por esse canal fabuloso que é o Telesaúde, encurtando distâncias, fazendo acontecer a educação permanente, ajudando, acompanhando, apoiando o trabalho da saúde nesse estado e no Brasil e no mundo, né? No mundo. Bom dia a todos. Nosso tema de hoje é drogas e saúde mental. Um tema importante, aliás, sempre foi importante, mas mais do que nunca hoje, porque parece que o mundo está refém das drogas. Vamos lá? Drogas e saúde mental são uma via de mão dupla. Tanto o uso e abuso de drogas podem comprometer a saúde mental, quanto a saúde mental comprometida pode levar ao uso de drogas. No segundo ponto eu digo, por isso é importante que os que convivem ou cuidam dos usuários saibam das possíveis razões do uso e do abuso. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se eu percebo que uma pessoa está fazendo uso pesado de drogas, cocaína, LSD, maconha, álcool, cigarro, enfim, essas drogas disponíveis facilmente no mercado, né? Do êxtase até o ácido lisérgico, passando pelo cristal, né? Se eu percebo que as pessoas estão fazendo uso pesado, eu tenho que me perguntar, me indagar se a pessoa tinha um problema de saúde mental, um transtorno mental mais severo, mais importante ou não. Porque se ela tinha ou tem um problema de saúde mental anterior, isso é que vai me chamar a atenção. Se não, os problemas mentais começaram depois do uso e do abuso de drogas, então a abordagem é outra. É isso que eu estou dizendo, chamando essa questão de via de mão dupla, né? Algumas hipóteses sobre essa questão, porque a gente sempre tem que levantar hipóteses para ficar, então, de olho, estudando, vendo como é que funciona, como é que o que está acontecendo, né? Primeiro, o estado de angústia e ansiedade, em algumas formas de transtorno mental, podem induzir o uso de substâncias psicoativas. Então, veja só, nesse caso, a pessoa já tem e é induzida ao uso de drogas por causa do transtorno que tem. Segundo, pessoas com transtorno mental costumam informar que a razão do uso está ligada a um estado de bem-estar e disposição para a vida, sentem-se mais felizes. Essa é uma explicação, vamos dizer assim, generalizada, porque tanto os que têm transtorno mental quanto os que não têm transtorno mental, mas fazem uso pesado de drogas, costumam dizer isso, que elas se sentem bem, mais felizes, ficam mais alegres, ficam de boa. Então, é uma explicação generalizada, uma hipótese que a gente trabalha, né? Uma outra hipótese, muitos usuários referem a inibição como principal motivo, né? Então, veja que eu estou levantando essas hipóteses a partir da posição dos usuários. Eles vão dando essas hipóteses como explicação para o uso de drogas, né? Então, muita gente diz, eu vou namorar, fico inibido. Eu vou para um baile, fico inibido. Eu vou dançar com alguém, fico inibido. Eu fico paralisado no meio daquele monte de gente. Não sei se você aceita, não sei como é que vai acontecer, o que vai rolar na noite. Então, o álcool ajuda, a cocaína ajuda, o êxtase ajuda, de sorte que as pessoas referem uma inibição pessoal como razão para o uso de drogas em certas ocasiões. O problema disso, ou nisso, é que fora de situações de inibição, as pessoas também fazem uso, né? Outra hipótese, a explicação mais plausível para o uso é a indução pelo grupo de pares. Grande parte dos usuários preferem estar numa espécie de confraria, né? Nela, as pessoas trocam experiências, consomem de forma gratuita quando não têm dinheiro, além de poderem conversar sem serem censurados no que dizem.
Então, nessa explicação, o que a gente percebe é que as pessoas estão no esforço de socialização. Então, esse esforço de socialização faz com que elas tenham mais vulnerabilidade ao uso de drogas, porque usando vão pertencer a uma confraria de usuários. E nessa confraria se sentem bem. Ouço muito isso, tenho muitos amigos, tenho muitas amigas, né? O sexo lá é bom, o papo é bom, a roda de cerveja é boa. De sorte que o motivo social de pertença a grupos sociais está sempre presente nesse tipo de fala que a gente considera como uma hipótese interessante para o uso de drogas, né? Nela, as pessoas trocam experiências, já li isso aí, né? O que fazer? Se a causa primária para o consumo pesado de drogas for o transtorno mental, é importante que isso seja considerado e tratado, principalmente no âmbito psicossocial. Então, a causa primária é transtorno mental, existe tratamento, existe acompanhamento, existe diagnóstico, existe o que se pode fazer em termos psicológicos, médicos, assistenciais, etc. Agora, se a causa for a imposição dos pares, né, uma causa então psicossocial, o ponto a ser considerado está ligado às condições de vida dos usuários. Então é outra abordagem. Não que na primeira, se o indivíduo tem transtorno mental, a questão psicossocial não seja importante. É muito importante, até mais importante do que essa segunda. Porque uma pessoa com transtorno, vivendo num ambiente difícil, ela fica mais perturbada, ela fica mais prejudicada em seu desempenho de conduta e de comportamentos, né? Agora, se a questão é por imposição dos pares, então é uma busca de socialização por causa da pressão dos próprios pares, a questão psicossocial também está posta, mas está posta no nível outro, no nível mais abrangente, que considera principalmente, né, o valor dos vínculos para a pessoa. Então, os vínculos devem ser considerados, devem ser estudados, devem ser avaliados ou analisados, dizendo melhor, de tal forma que a gente compreenda nestes vínculos, né, que tipo de vulnerabilidade se cria para que o indivíduo consuma drogas. Tá. Algumas situações psicossociais que tornam as pessoas vulneráveis ao consumo de drogas são as seguintes. Isso é interessante saber porque numa questão complexa como o uso de drogas, inclusive o uso pesado e principalmente o uso pesado, é preciso que a gente compreenda a questão como um todo, o máximo possível, o mais abrangentemente possível. Então a gente tem que considerar as seguintes situações psicossociais: violência doméstica, que aparentemente é banal para quem está inserido nela, dentro dela, mas os seus prejuízos são terríveis para a cognição, para o equilíbrio emocional, para a escala de valores, para a formação de caráter, etc, etc, etc. Então a violência doméstica, na qual o Estado de Goiás comparece com poucas honras, né? Comparece muito, né? Essa violência doméstica é uma causa importante do consumo de drogas quando nós entrevistamos os usuários em grande número. A gente constata isso. Outra coisa, também chama a atenção os conflitos interpessoais intensos. Então, há pessoas que não se relacionam bem, pessoas que, vamos dizer assim, não se beijam, né? Dois bicudos não se beijam, pessoas que têm dificuldades em aceitação, acolhimento, perdão, amizade, etc. E por causa dessa dificuldade estão sempre envolvidas em conflitos interpessoais mais intensos, mais excessivos, se existe mais para excessivo, né? Por quê? Porque conflito interpessoal todos têm. Agora, muito intensos, aí já é problema e um problema grave, né? Outra coisa, perdas difíceis, morte, separações, dívidas, desemprego,
andam juntas, doença grave, violência no trabalho e nas ruas. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Quando isso é uma coisa mais séria, mais forte, mais intensa, excessiva, então a gente deve considerar como uma possível razão para o uso de drogas psicotrópicas, né? Ajuda muito acompanhamento e apoio, porque nós somos seres gregários. O eu é um outro. A gente precisa do outro sempre. O outro comparecendo é no mínimo, uma questão de solidariedade, até de misericórdia. Alguém está perto de outro que sofre muito. E o usuário de droga, pode crer com toda certeza, sofre muito. E no seu sofrimento precisa de acompanhamento e apoio, mas um acompanhamento compreensivo e um apoio determinado e incondicional. Eu não apoio você se você deixa a maconha, ou eu apoio você se você deixa a cocaína, eu apoio você se você deixa o cristal, se você deixa o crack. Isso não é apoio, isso é controle. E controle o usuário não aceita. De sorte que o apoio deve ser incondicional e o acompanhamento constante e determinado, né? A pessoa que acompanha deve se determinar a isso, né? Ajuda muito também aconselhamento e terapia. Nem todo mundo pode fazer terapia, mas todos, com algum treino, alguma leitura, pode aconselhar bem, né? Terapia para os profissionais, a terapia ajuda muito, né? A adoção de abordagens compreensivas, não aquelas que confrontam, não aquelas que desafiam, não aquelas que adotam uma posição ostensiva, né? Forçando a pessoa a se adequar a padrões, por exemplo, de abstinência. Não dá muito certo, nunca deu, né? Então, a gente adota mais abordagens compreensivas. Ajuda muito a apoio e orientação ao grupo familiar, porque tudo começa em casa, ninguém nega isso. Os grandes problemas internos nossos começaram em casa. Então a mãe é a culpada. Se você for na escala da culpa, você vai chegar a Deus. Deus é culpado porque Deus me permitiu nascer, Deus me deu os pais que eu tenho, Deus me deu a vida que eu tenho. Aí Deus é culpado? Complicada essa coisa, né? Mas enfim, é preciso orientar o grupo familiar não como autor do problema, o grupo, mas como aquele que participa do problema de maneira direta, sofre com ele e de alguma maneira pode até ser responsável por isso, mas não porque queira, porque ativamente pretenda isso, mas porque como é que as pessoas convivem? Não há mapa para a convivência interessante, para a convivência saudável, né? Não há. Por isso que a gente tem que apoiar e orientar, né? Ajuda muito também a adoção de estratégias para mediação de conflitos. Sempre haverá conflitos na humanidade. O Trump, por exemplo, presidente americano, acabou de produzir um conflito imenso no Oriente Médio, né? Declarando apoio a Jerusalém, né? Como capital de Jerusalém, né? Como capital de Israel. Jerusalém como capital de Israel, dizendo melhor. De sorte que, sendo assim, ele evitou, ele negou, ele desapoiou, ele desconstruiu toda a forma de mediação que estava sendo construída ao longo de anos. Então, num minuto, ele conflagrou todo o campo. Então, ele não adotou estratégia de mediação de conflito e o mundo está alertando. Vai pegar fogo, vai haver tragédias, vai ser muito difícil se esse homem não voltar atrás. Bem, por isso que a gente adota sempre esse tipo de estratégia, mediação de conflitos, porque ela dá mais resultado, né, essa estratégia. Ajuda muito também a adoção de abordagens não culpabilizantes ou moralizantes. Então, não é uma questão de religião, não é uma questão de valores morais, não é uma questão de culpar a pessoa pela sua própria desgraça. Esse é um pensamento que vem por toda a Idade Média, chegando forte à Idade Moderna,
e ainda presente muito fortemente hoje, de que aquele que sofre é culpado pelo seu sofrimento. Aquele que padece é culpado por estar nesse estado. Então, se ele resolve endireitar-se, andar no bom caminho, no caminho estreito, se ele resolver mudar de vida, se ele resolver se corrigir, ser um cidadão de bem, ele não vai sofrer o que sofre. Não sei se é por aí não, né? Essa abordagem moralizante de ortopedicamente ajustar pessoas aos padrões morais de uma certa sociedade, se fosse isso o que resolvesse a questão, seria muito fácil. Se isso que tem sido aplicado ao longo de muitos anos não resolveu minimamente o problema, então não é por aí. Culpar ou moralizar os sujeitos que consomem drogas parece que não ajuda muito. Ajuda muito também, né? Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei aí, mas está lá atrás, né? Deixa eu comentar melhor. Ajuda muito também, né? Nesse primeiro ponto que eu coloquei, acompanhamento e apoio, interesse. Ao invés de indiferença, interesse. Interesse pelo sofrimento de pessoas que usam drogas. Interesse pela questão, porque é uma questão trágica que tira muitas vidas ao ano, inclusive aqui entre os goianos. Interesse porque é uma questão de saúde pública séria, das mais sérias, deve estar na agenda de todos os gestores. Importante esse acompanhamento e apoio e esse interesse por isso, porque na verdade não é um problema de solução imediata, envolvendo dinheiro ou envolvendo capacitação de agentes públicos de saúde ou envolvendo pessoas que de alguma forma poderiam ajudar. Não, interesse numa coisa mais ampla, numa mudança de política quanto à saúde, numa mudança da atitude quanto ao usuário de drogas, quanto à própria droga. Até agora se tem falado muito mal de drogas. É claro que isso está diretamente ligado ao usuário. Se você fala mal da maconha, você está falando mal de todos os maconheiros. Se você fala mal da coca, você está falando mal de todos os que usam cocaína. Então, se você falar mal da droga, você não vai resolver a questão, né? Por quê? Porque quem gosta do que gosta não se incomoda com as críticas. Ele gosta e pronto. E todos os usuários dizem gostar do que consomem. Então a questão não é criticar o objeto consumido, mas acompanhar com muito interesse o porquê desse afeto, o porquê desse apego, o porquê dessa inclinação, o porquê desse vínculo com a droga. O vínculo com a droga é que é importante, é que deve despertar o interesse de quem se debruça sobre a questão, e não o combate às drogas. O combate das drogas é importante para a polícia, não a polícia que faça isso. O combate às drogas, combate até um termo policial, mas os profissionais de saúde devem ter interesse por esse vínculo entre o usuário e sua droga, porque neste vínculo está o segredo de se encaminhar melhor a questão do uso de drogas, né? Tá, agora eu vou lá para o alerta. Nesse alerta, né, eu digo o seguinte: a simplificação excessiva de situações sociais complexas é tão prejudicial quanto a indiferença, o preconceito e a marginalização das pessoas, né? Eu só acho que, sendo assim, não adianta ou não ajuda muito, né, você simplificar a questão do uso de drogas, simplificar a questão do transtorno mental no uso de drogas, simplificar, né, de tal maneira a não adotar atitude de interesse, de intervenção, de participação realmente relevantes. E eu digo que essa simplificação quanto à saúde mental e quanto às drogas é tão prejudicial quanto a indiferença que se pratica hoje, o preconceito existente hoje e a marginação das pessoas que são usuárias.
Isso é que eu estou dizendo. Finalmente, né, eu poderia orientar como profissional de saúde, psicólogo, que trabalho com, né, uso e abuso de drogas há muitíssimos anos, né? Eu poderia indicar o seguinte: cada caso é um caso a ser conhecido, a ser desvelado ou desvendado nos seus significados, a ser buscado, né, com métodos, especialmente métodos que resolvam, métodos científicos, métodos mais sábios, métodos até leigos, mas métodos que possam, né, ser mais eficazes na abordagem, que não dê lugar ao preconceito, que não dê lugar à crítica inútil, que não dê lugar à indiferença, à marginalização, que não dê lugar àquilo que não ajuda mesmo, né? E principalmente, a gente pode orientar no seguinte sentido, né? Se cada caso é um caso e merece toda a atenção e interesse, né? Cada caso tem um tipo de encaminhamento, um tipo de possível solução, um tipo de abordagem. Não há receita de bolo, não há comportamento genérico que ajude, não há boa intenção para com todos, em nome de Deus, ou do que for que possa ajudar. Cada caso é um caso e todos os casos devem ser considerados na sua singularidade, nas suas especificidades, naquilo que ele tem de particular, né? Se os profissionais de saúde fizerem isso, terão muito sucesso. O usuário de drogas que tem transtorno mental severo ou que não tem transtorno mental severo, mas tem uma grande razão para usar, porque só tendo, né? Então, ele é assunto da saúde pública e como assunto da saúde pública ele merece toda a atenção e merece toda a dedicação sobre o tema, né? Ok, um abraço a todos, né? Felicidades no seu trabalho, que 2018 seja um ano em que a gente tome mais cuidado e atenda melhor essa questão muito séria do transtorno mental e do uso e abuso de drogas. Até a próxima!